Fala comigo! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Jornada Positiva. Tá? Hoje, no podcast Jornada Positiva, nós vamos falar muito de empreendedorismo. Né? Vamos ver como que os treinos, o esporte, transforma líderes em negócios. Né? Eu sou Felipe Neto, né? Sócio fundador da Positiva Clube, e hoje estou aqui recebendo esse cara fantástico, Marcelão, do Empório do Queijo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite e me sinto honrado em estar participando com vocês aqui dessa jornada positiva. A gente bater um papo aí sobre vários assuntos. Pô, bacana, Marcelo. Faz uma apresentação aí, fala aí quem é o Marcelo. Mas Marcelo Oliveira é um cara sonhador que sempre buscou empreender e entrou nesse ramo aí dos negócios, de vendas, apaixonado por vendas, e desse projeto todo nasceu o Empório do Queijo, que a gente está deslanchando e colocando essa marca, fortalecendo essa marca aí no mercado capixaba. Muito legal. Vamos bater um papo sobre isso hoje. Aí, pessoal, quero pedir desculpa para vocês aí pelo horário. A gente teve um problema técnico aqui com o Google, a gente não estava conseguindo acessar ao vivo, estava difícil, mas a gente não desistiu. Por respeito a vocês, a gente insistiu e a gente conseguiu. Tá? E antes da gente continuar, quero pedir para vocês para compartilhar com os amigos, familiares, né, com todo mundo. Vai ter muito conteúdo bacana aqui, muita chave poderosa para transformar a sua vida. Beleza? E mais um recadinho. Se você é empreendedor, você não pode deixar de conhecer a Enjoy. A Enjoy é uma escola de educação que está unindo os grandes empresários da Grande Vitória. É uma empresa que está fazendo a diferença, está fazendo história aqui na Grande Vitória, trazendo um modelo de negócio para alavancar o seu negócio. Então, se você ainda não conhece, não perca tempo. Então, vamos continuando aqui. Marcelão, né? Faz uma apresentação aí do seu negócio para a galera. Então, nosso negócio é um negócio de família. Eu sempre falo que a gente está trazendo um pedaço de Minas aqui para o Espírito Santo. E começou nessa questão de trazer, representar a marca. A gente brinca lá com o pessoal, vamos levar o nosso produto para a cidade grande. E nesse trazer para a cidade grande, vem uma coisa de representar o produto. E aí eu tive a ideia, eu falei, não, eu aceito o desafio de colocar o produto no mercado, mas eu quero ter um local meu, para eu chamar de meu, para mostrar a forma de trabalhar. E aí nasceu o Empório do Queijo, com diferencial aí de produtos voltados mais para a qualidade de vida e com os produtos A2, a gente vai estar falando um pouco legal, mais. Legal, isso é importante, vamos falar sobre isso, grava aí. Então, só para entender isso melhor. Isso é uma coisa familiar, uma produção familiar. Quanto tempo já que existe essa produção? Então, na verdade, o laticínio aconteceu assim meio que num acidente, digamos assim. Por quê? Na pandemia, meu primo, nosso laticínio lá, ele só fornecia o leite, o A2. O A2 é um leite que ele é produzido por uma raça. No nosso caso lá é a zebuína, é uma raça pura, então ele produz esse tipo de leite. Então ele fornecia esse leite. Na pandemia, deu aquela paradeira. Então o tanque cheio de leite, ele olhou para o lado, olhou para o outro e falou, o que eu vou fazer com esse tanque de leite? Ninguém está comprando, ninguém está fazendo nada. Ele resolveu fazer queijo, para não perder o leite, vamos fazer queijo. Entendi, então o negócio era leite. Era leite. Aí veio a dificuldade. Ele transformou a dificuldade na oportunidade. Pega essa chave, hein? E aí E você nasceu. Aí reclamando. Às vezes, um problema pode virar uma virada de jogo aí na sua vida e você tá aí reclamando. E aí nasceu o Vocatu, e o Vocatu, ele vem do nosso bisavô, que foi um homem muito honrado na cidade de Mutum, Minas Gerais, e Catulino Gregório Stoffel. Faleceu aos 101 anos de idade, então foi uma forma de manter a memória dele viva, e aí criou-se o Vocatu, esses produtos aí. Pô, que legal, cara. Bacana. E essa loja aqui é só você, nossa família não está em... Não, aqui a loja, os produtos são fornecidos
pelo nosso laticínio, mas quem toca o empório é eu e minha esposa. Legal. Aqui tem um iogurte aqui? Iogurte desnatado, com a polpa da própria fruta. Aí nós trouxemos hoje o pêssego, o morango. Pô, bacana. Cremosidade. Tem uma cara de ser gostoso. Muito bom. Meu Deus. Esse monte de queijo aqui, fala um pouquinho. Rapaz, nós trouxemos aqui alguns carros-chefes que nós temos. O queijo Minas padrão, né, que todo mundo gosta. Esse aqui é o requeijão de corte. E é um requeijão puro, sem maisena, é uma coisa assim, a pessoa que prova realmente fica encantado. E o nosso provolone. Nós temos uma variedade de queijo, mas nós trouxemos esses 4 produtos, né, na verdade, aqui pra gente... Então, os seus produtos são mais voltados para quem quer uma qualidade de vida melhor, né? São produtos mais saudáveis. Sim. O nosso produto diferencial dele é o quê? É o leite A2A2. O que é esse leite A2A2? É um leite mais puro, mais leve, mais proteico, menos gordura, e ele abrange ao público que tem intolerância à lactose. Então, aquelas pessoas que têm intolerância à lactose e apaixonado por queijos, por derivados, eles podem consumir, é uma opção de consumir os produtos sem ter aquele desconforto, estufamento. Risco nenhum? Risco nenhum. O A2A2 é um leite muito puro. Para quem tem resistência à lactose... É uma excelente opção. Pega a visão aí, ó. Já manda para aquele amigo seu que você sabe que tem... Uma obrigação, e as pessoas avaliam muito e pega muito isso aí. A gente tem os produtos de qualidade, mas a gente tem um atendimento muito legal. A gente bate papo com o cliente, é uma parada humanizada. Então, isso assim... é com você mesmo, né? O pessoal brinca assim, é mineiro. Eu falei, não, é o jeito nosso de ser. Então, as pessoas falam assim, chegam lá e falam, eu vim aqui porque falar que o produto é bom e o atendimento é diferenciado. Então, se você passar lá no Empório, todos os dias você vai ter um café fresquinho, você vai ter um produto para degustar, você vai ter um ambiente ali acolhedor que você vai bater um papo. Então, assim, está sendo muito melhor do que a gente estava esperando. Não, muito legal. Gente, repara como que o Marcelo, ele sabe exatamente qual é o diferencial dele. Então, ele preza por atendimento e um produto de qualidade. Então, isso é muito importante para você dar certo no seu negócio. Se você não sabe quais são os seus diferenciais, aonde que você vai botar mais energia, né, você acaba não fazendo nada 100%, né? Fica tudo mais ou menos. Exatamente. Então saiba qual é o seu diferencial e foque nisso. Marcelão, a gente sabe que empreender é dureza, né? Difícil. É desafio, sim, é desafio, né? Ainda mais no Brasil, a gente sabe que é muito complicado. Como que você faz para lidar com essa rotina do dia a dia, essa pressão de vender todos os dias? Como é que você lida com isso? Assim, eu aprendi a lidar, porque eu falo assim, quando você abre um comércio, o comércio ele te traz várias possibilidades e várias surpresas. Eu chego lá para trabalhar, lógico que eu venho assim, nossa, hoje eu vou vender muito. Mas pode ser que você não vai vender nada, mas você tem que abrir a porta do comércio. Então, assim, a motivação que você tem é de que, não, se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Se amanhã não deu... Então, assim, esse desafio que eu falo é uma persistência que você tem que ter e não ter o medo de, se não vai dar, É uma disciplina, eu falo assim, que é uma disciplina diária que você tem que ter e é uma aventura. Você vai, não, hoje vai dar certo e isso motiva a gente estar todos os dias de portas abertas, com um sorriso no rosto, esperando nossos clientes chegarem. Pô, nem todo dia a gente está nos melhores dias, né? Mas a gente tem que entregar o melhor do mesmo jeito, né? O cliente não... Eu tenho, Felipe, comigo uma questão assim, o mundo pode estar caindo. A partir do momento que eu saí da minha casa para adentrar a minha loja, eu abri as portas ali, fica tudo lá de fora. E ali, cara, o meu cliente não tem nada a ver com os meus problemas. Então, ele vai me encontrar com um sorriso no rosto, um bom atendimento, independente do que esteja acontecendo lá fora. Então, é separar essa questão, entendeu? A gente tem administrado bem essa parte. Legal. Nesses 4 meses de empreendedorismo,
qual foi o seu maior desafio até agora? Rapaz, o maior desafio que eu encontrei é o próprio Marcelo. Porque às vezes o desânimo toma conta. Às vezes a dúvida toma conta, a incerteza toma conta. Então, pra você ter uma ideia, nós inauguramos a loja no dia 8 de fevereiro. Então, assim, no mês que todo mundo fala, não, é ruim. O ano só começa depois do carnaval. E o carnaval foi em março esse ano, né? Foi em março. Então, assim, o maior desafio já foi, assim, inaugurar em fevereiro. E aí depois você vai, todos os dias é um desafio novo. Então, esse foi o maior desafio que nós enfrentamos, foi assim, cara, a gente tá abrindo, tá inaugurando no pior mês. Mas vamos fazer esse ser o melhor mês? E todo dia é isso aí, irmão. Todo dia é essa... A vibração que a gente coloca nas coisas faz toda a diferença. Toda a diferença. Se você vibra positivo, as coisas acontecem. Se você vibra negativo, só fica reclamando, porque não é o melhor isso, porque é... Bicho. Se você for esperar o melhor momento para começar, você nunca começa, né? Exatamente. E, cara, o mundo gira através da vibração que você manda para ele. Se você manda positividade, você está confiante, as coisas tendem a acontecer de forma positiva. Se você vive reclamando, murmurando, as coisas também tendem a dar errado, né? Eu falo sempre assim que as pessoas não querem estar próximas a pessoas que reclamam, que murmuram. Então, sim, seja você o diferencial, que você vai começar a atrair. É aquela história que as pessoas, os opostos se atraem. Não, cara, eu não acredito nisso. Eu acho assim, os opostos se afastam. Se você é uma pessoa positiva, você vai atrair pessoas positivas, porque automaticamente você vai selecionando aquilo ali. Então, assim, eu tenho muito essa visão de tudo eu agradeço, tudo eu vejo um lado positivo, eu tenho um lado muito brincalhão. Então, assim, eu sou uma pessoa séria, mas eu tenho esse lado mais leve de ser. Então, assim a gente vai seguindo a vida. Com certeza. É sobre isso a vida, Marcelo. Cara, hoje você está praticando alguma atividade física? O que você está fazendo hoje, atualmente? Hoje a gente está fazendo pequenas caminhadas, porque o que acontece? Quando você inicia um projeto, eu brinco assim, quando você inicia um projeto, parece aquelas crianças que ganham um brinquedo novo. Aí você quer dedicar tudo, você vive aquilo. Então, assim, a gente deixou um pouco a parte física, atividade, para se dedicar ao negócio. Porque, igual eu tô falando, a gente começou a obra em dezembro. Então, assim, era dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, mas assim, a gente agora começou uma caminhadinha e vai voltar a praticar as atividades, porque a gente acha que é de suma importância tudo isso. Pô, legal. A vida é assim, né? Tem momentos que a gente precisa do desequilíbrio, né? Mas, olhando para o seu histórico, como é que é o histórico do Marcelo nas atividades físicas? Desde criança até hoje. Como é que é? Eu sempre gostei de atividade física, tanto na escola. Educação física era a minha aula preferida. Você já ia jogar vôlei, futebol e tal. E eu sempre treinei. Dizem que a galera do fundão que vai dominar o mundo. Eu era daquele intermediário ali no meio, entendeu? Ele lá no fundo, ele lá na frente e tal. Mas assim, eu sempre gostei de praticar atividade física. E eu falo assim, a atividade física é que não me deixou, às vezes, cair numa depressão, num desânimo total. Eu tive um momento muito desafiador na minha vida que eu encontrei na atividade física toda a minha válvula de escape. Toda a minha válvula de escape. É muito real isso. Inclusive eu tenho que voltar, até brinquei, né, que eu tava numa fase assim, muito... O shape rendia e tal. Aí esse dia minha esposa falou assim, ei, cadê esse Marcelo? Esse Marcelo tava solteiro. Mas não justifica, eu falei, agora eu quero voltar e tal, para ter essa questão. Então, assim, foi um momento da minha vida que eu me identifiquei muito e a válvula de escape era aquilo ali.
aquela pressão do dia a dia, os problemas, eu chegava na academia e ali tudo parece que, não tem? Quando você chega e tira aquele peso, e aí você conversa com outro, aí você faz uma aula coletiva, a galera animada, é um ambiente que tá todo mundo ali torcendo por você. E aquilo ali foi fundamental. Então, assim, é algo que a gente tem que voltar rapidamente para equilibrar tudo isso. Mas a gente tem feito umas caminhadas. Não, muito bom. Mas assim, como eu falei, tem momentos da nossa vida que o desequilíbrio é necessário. Isso faz parte. Ele só não pode ser uma rotina, né? Uma constância, né? Em alguns momentos a gente vai ter que trabalhar mais, às vezes tem algum probleminha ou outro a mais que dá, né? Mas não dá pra gente ficar sem exercício físico. Você mencionou aí, né? Persistência, resiliência, força de vontade. Nem sempre a gente está animado, a gente vai lá e faz. E quando a gente vai reparar do modo geral, né, as pessoas que mais aguentam a pressão, que mais são persistentes, insistem nos seus negócios, são pessoas que praticam algum esporte ou já praticaram na vida. Porque o esporte ele faz isso com as pessoas, né? Ele dá uma base sólida de persistência, trabalho em equipe, resiliência. Então você pode ver, a maioria das pessoas que tem essa característica, por trás tem um histórico, né? Não é 100%, mas a maioria com certeza, né? Que eu conheço. Não sei qual é a sua visão com relação a isso. Não, eu concordo plenamente. E eu falo assim, é algo que eu vivenciei. Eu vivenciei isso. Por quê? Naquele momento que você está ali se dedicando, você está no meio de pessoas que buscam, olham para o mesmo horizonte. Você está ali, vamos supor, se torna, eu até cito um exemplo, você está ali você treina sozinho, você começa a colocar limitações na tua própria mente. Você fala, não, isso aqui acho que eu não vou conseguir fazer 12 repetições. Pô, com esse peso não vai dar. Mas se você tiver um outro parceiro que você fala, não, cara, vai sim, pô, eu tô aqui para te ajudar. Você começa a se afirmar e aquilo ali te eleva para outro patamar. Então, o ambiente, ele te transforma nessas questões. Demais. Não só o ambiente, né? Estar nesse ambiente de saúde, qualidade de vida, ambiente de empreendedorismo, né? O ambiente ele transforma sempre, ele sempre vai vencer. O ambiente sempre vai vencer, não tem para onde correr, tá? Mas te convido a pensar comigo e também convido vocês que estão assistindo a gente a pensar. Quando a gente pratica alguma atividade física, qualquer esporte, seja qualquer um, todos, seja uma corrida, musculação, jiu-jitsu, qualquer um. O que todos esses esportes têm em comum? O que todos esses esportes têm em comum? Todos eles têm em comum. Eu acho que Qual é a primeira coisa que você pensa quando você vai começar qualquer coisa? É a estratégia. Você tem que saber o que você vai fazer, estratégia. A forma que você vai... Tudo tem estratégia. Se for correr no parque, você vai ter que pensar, pô, eu vou começar devagar, depois vou, né, aumentando o ritmo. Ou você vai fazer musculação, tudo você vai ter uma estratégia, né? Uma planilha, enfim, tudo tem estratégia. E isso treina o empreendedor pro seu business. E quanto mais você pensa em estratégia, mais afiado a sua mente fica para pensar em estratégia. Então, quando você vai pro seu negócio, é uma coisa meio que natural você pensar no seu negócio de forma estratégica também. Sim. Já tinha pensado nisso? Me fez refletir agora bastante sobre isso. A gente fica conversando muito, tipo assim, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode trazer que vai agregar? Isso aí são as estratégias que você vai, ao longo do percurso, ajustando. Sim, porque você treina a sua mente a sempre estar pensando de forma estratégica. Então, você transfere isso para todas as áreas da sua vida. Isso é uma forma... É natural essa transferência, né? E se você for... Não só a questão da estratégia, mas também a questão da persistência. Porque uma forma que você faz uma coisa, normalmente você faz todas. Então, quando você começa a fazer uma atividade física e larga pelo caminho, ou não consegue, normalmente você também age dessa forma com algumas áreas da sua vida.
Não todas, porque, né, às vezes o trabalho você depende daquilo para poder pagar suas contas. Então você tem uma motivação de necessidade, né? Verdade. Mas se você tivesse esse hábito, você produziria muito mais do que você faz, né? De forma muito mais... Você faria tudo que você faz com menos tempo, com menos energia, com mais facilidade. Eu acho assim, tem o mal de colocar 90% das pessoas, chama-se procrastinação. É algo que eu tenho trabalhado em mim. Porque às vezes eu falo assim, eu preciso tirar isso daqui. Mas você fala assim, mas depois eu tiro. E é tão simples você chegar e falar, não, vou tirar, pronto, acabou. Mas você procrastina. A mesma coisa você começar uma atividade física. Às vezes eu falo assim, a pessoa que pensa demais, ela deixa escapar algumas oportunidades. Às vezes a pessoa tem uma ideia, tipo assim, maravilhosa. Eu vou montar um exemplo, um empório do queijo, vai ser assim, assim. E ele fica lá pensando. Quando ele assusta, um outro já foi lá e colocou. Entendeu? Então, assim, a estratégia, ela tem que vir de forma rápida e com ação. Uhum. Porque aí você sabe exatamente onde você está indo. E eu tenho trabalhado muito a questão da procrastinação. Cara, isso acabava comigo. Hoje eu falo assim, eu sempre trabalhei com vendas e você é meio que autônomo. Então assim, quando você trabalha como autônomo, você levanta hoje numa segunda-feira, aquele tempinho de chuva, você fala assim, fica mais um pouquinho na cama, que tá tranquilo. Só com 10 minutinhos. Aí os 10 minutinhos viram 1 hora, 2. E aí quando você tem um compromisso, igual de assim, eu tenho que abrir a loja 9 horas. Bom, acabou, não tem jeito. Então, assim, a gente fala... E a falta de compromisso, às vezes. Nós nos comprometemos a fazer uma ação no domingo, no sábado, num aulão. Então, assim, 4:45 eu estava acordando, vim na loja pegar produto, resolver as coisas, tudo e tal, para 6 horas estar lá num circuito, tudo bonitinho, arrumado. Aí eu falei, por que a gente não faz isso no dia a dia? Porque não tem aquele compromisso. Ele falou, não, hoje está tranquilo. Então, essa questão de disciplina e procrastinar menos, cara, é algo que muda significativamente a vida das pessoas. Muda completamente. Né? E eu sou um grande defensor, né, do exercício físico para o empreendedor, principalmente, porque eu falo muito que tem um benefício oculto que poucas pessoas falam, né? Porque a pessoa, vou fazer exercício. A pessoa só pensa em emagrecer, em ficar fortão, em botar o biquíni e tal. Ok, justo também. Acho que isso tem que pensar nisso também. Mas existe um ganho muito grande, né, nesse aspecto mental, né? De resiliência, de organização, de não procrastinação, um ganho de energia, um sono melhor. Enfim, são vários ganhos que a pessoa tem que são transferíveis para a vida dela como empreendedor. Às vezes ela está ali fazendo, ela até faz, ela não procrastina e tal, mas ela faz gastando uma energia muito grande para poder fazer. Né? Porque é obrigado, tem que fazer, é responsável e tal, mas faz, vai lá. Quando ela consegue ter uma rotina, seja em qualquer esporte, qualquer tipo de modalidade, isso passa a ser natural. Aquela força que a pessoa fazia para acordar, para fazer as tarefas do dia a dia, ela passa a ficar mais leve, mais natural. Nem despertador mais. Né? Então isso é um ganho extra que a pessoa tem por cuidar da saúde dela. Então se ela vencer esse desafio de sair da inércia e começar a ter disciplina, se desafiar, né? Porque você começar uma atividade é um desafio. É igual um negócio pequeno, você começa o seu negócio, você tá fraquinho ali, né? Aí você começa a vender, aí começa a ganhar corpo, aí você vai estruturando, criando processo e tal. A atividade física é a mesma coisa, você começa fraquinho, aí você vai ganhando preparo, condicionamento, vai melhorando a estratégia, aí bota um nutricionista, um fisioterapeuta, um nutrólogo, e vai agrupando e vai progredindo, né? Você começa a ver os resultados. Exatamente, então... Óbvio que a pessoa ela não vai ganhar essas habilidades só fazendo esporte.
Mas o legal é que ela fazendo esporte, ela cuida da saúde e ainda aumenta a performance dela. Vem esse bônus. É um combo, né? Porque se ela fizesse só focar aqui no trabalho, ela vai chegar, mas ela vai chegar... o preço dela vai ser caro, porque o cabelo vai cair, vai ficar acima do peso, sem energia, aí não tem energia para poder sair com a esposa, brincar com os filhos, aí depois mais vem as doenças. Vai conseguir fazer, mas o preço vai ser caro. O envelhecer é para todos. A forma que você vai envelhecer, você pode administrar isso. Você Exatamente. Vai envelhecer fazendo atividade, praticando essas questões. Então, assim, você pode envelhecer de uma forma diferente. Então, essa pegada que você... Essa visão, essa sacada que você tem que ter. Sim, exatamente. Então, gostaria de falar aqui da Jornada Positiva. É um programa que a gente tem lá na Academia Positiva Clube, que engloba treino, alimentação, hidratação e saúde mental. A gente cuida da sua saúde de forma completa, para que você possa performar não só na saúde, mas também nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família. Né? Então vamos para a Positiva Clube, que lá a gente cuida de você de forma completa. Sucesso. Sucesso ou não? Sucesso total. Hã? Academia humanizada. Lá sim. Marcelão conhece bem lá a Positiva, né? Fala um pouquinho da Positiva aí pra gente, Marcelão. Cara, a Positiva é uma academia que, assim, eu me sinto em casa, sinto falta. E por isso que eu tô falando, a gente tá se organizando para voltar. Porque lá você tem aquele atendimento, tipo assim, a pessoa te chama pelo nome. Você tem desde da galera da limpeza até os professores te dão muita atenção. Então, assim, é uma academia que é realmente diferenciada. Eu falo que não é uma academia, é um clube de convivência. Que ali as pessoas trocam ideia, te colocam para cima, te incentivam. Então, assim, igual eu falei, naquele momento que eu estava muito complicado na minha vida, foi na Positiva que eu fui acolhido de uma forma assim... Pô, legal, meu coração enche de alegria de ouvir isso, cara. Muito bom mesmo. A gente trabalha lá, se empenha bastante, porque a gente se preocupa mesmo com as pessoas, né? A gente é focado em pessoas. Sim. A gente tenta o máximo possível. É óbvio que a gente não vai dar um atendimento personal para vocês, pessoal. Não é isso. Né? Mas com certeza lá, toda vez que você buscar uma ajuda, que você buscar uma atenção, você vai ter muito acolhimento. Né? Então esse com certeza é o grande diferencial da Positiva Clube, esse acolhimento, humanização, né? Realmente um clube para você fazer novas amizades, cuidar da saúde, performar no seu trabalho, beleza? E também poderia deixar de falar da Enjoy mais uma vez, pessoal. Escola de negócios, cara, aqui tem imersões, grupos de empresários para você fazer network, vender o seu produto. Tem a imersão Journey, que são 3 dias. Você vai adquirir ferramentas poderosíssimas para estruturar o seu negócio, para que ele possa performar da melhor forma possível. Então, se você não conhece, não perca tempo, segue aí, Enjoy e busque mais informações. Marcelão, por que você decidiu investir mais nesses produtos A2A2? Então, a gente trouxe esse conceito e é um conceito novo, onde não tem tanta oferta no mercado, e para trazer aquele conceito de saúde mesmo para as pessoas. Até para quem não é intolerante à lactose, ele vai consumir um produto com menos gordura, voltado mais para essa questão da saúde. Então, esse foi um nicho que nós escolhemos, que eu falei, é um público que tem essa necessidade, e a gente vai conseguir atrair essa galera, atender esse público e ter esse diferencial no mercado. Beleza. Explica pra galera aí, tipo assim, de uma forma pra gente entender a diferença. Tipo assim, beleza, leite. Sim. Por que ele é A2A2? O que diferencia ele, assim? Qual é o processo aí do... O tradicional no mercado, ele é A1, A2. O A1, ele tem a beta-caseína, que ele é uma proteína com digamos, uma dificuldade maior de digestibilidade.
Então o A2A2 ele vai ter essa função de ter uma facilidade na digestão. Então ele não vai ter esse comprometimento, que as pessoas têm essa dificuldade, que tem a intolerância. Então assim, ele vai ter uma facilidade e não vai passar mal. Porque as pessoas, tem gente que é tão fanático por queijo, mas tem o problema que ela fala assim, eu vou comer sabendo que eu vou passar mal, mas eu vou comer. Então assim, a gente veio para sanar esse problema dessa turma aí que tem essa dificuldade. Meu pai tem esse problema, só que o problema dele é uma proteína do leite e não a lactose. Sim, é o açúcar da eu não sei explicar proteína. Muito bem não, mas mesmo assim ele vai lá. É isso que eu falei, a pessoa que é apaixonado pelo queijo e os derivados, paga para sofrer. Vou passar mal, mas assim, eu vou experimentar. E com os nossos produtos, ele terá zero problemas nessa questão. E o que mais tem? Quem mais tem lá no Empório do Queijo? Cara, no Empório hoje... doce de leite lá também. Sensacional. E é lá de Minas também. Você sacaneou, hein? Você nem trouxe o doce de leite pra nós, pô. Rapaz, olha só, a gente lá no Empório, a gente tá procurando, assim, ter várias coisas que remetem a Minas. Então, o doce de leite com coco, a gente procura, igual um exemplo, o requeijão. Tem o requeijão com raspa. A pessoa, mas por que com raspa? É aquele raspinha do fundo do tacho. Rapaz, tem gente que dá vida por isso aí. Por isso aí. Então, assim, o que a gente tem lá é uma variedade onde você vai chegar lá e falar assim, eu quero montar uma mesa de frios, você vai ter um salaminho da canastra, vai ter vários tipos de queijo, vai ter os doces. Eu falo assim que eu quero trazer para a mesa do meu cliente uma experiência onde ele vai... geralmente a pessoa come o queijinho na primeira hora do dia, tomando café. Então assim, na hora que ele pegar o queijo, ele colocar na boca e falar, rapaz, que queijinho bom. E aí ele vai assim, nossa, tem lá no Empório do Queijo. Então você vai trazer uma experiência pro meu público, na primeira hora do dia já tem aquela sensação de caramba, eu tenho que passar lá. Olha o cuidado do cara. Ele tava falando aqui, eu tava me imaginando de manhã. Sério, eu fiquei aqui, ó. Minha boca encheu de água. É isso aí, você trazer uma experiência. Na hora que você pegar o queijinho que você colocar, você fala assim, rapaz, que queijo bom. E aí você fala assim, nossa, tem que passar lá no Empório do Queijo para prosear um pouco, tomar um café, pegar meu queijinho. Vai, galera, vai que é bom demais. Inclusive, eu vou pegar um pedacinho aqui. Queijinho. Né? Cuidar que é de graça, né? Ó, padrão. Quando você escolheu os produtos, você quis de fato ir para esse lado mais saudável? Então, a gente começou pensando exatamente nesse público. Só que como é um empório, e o conceito do empório é o quê? É onde você encontra várias coisas no mesmo lugar. E aí devido à procura, hoje a gente já está pensando, igual eu falo assim, a gente tem um laticínio, é tudo muito artesanal, muito de família, tem uma tradição, porém, eu tenho que atender e inovar com os meus públicos. Então, hoje, a gente já está começando a ter os produtos A2A2, mas paralelo a isso, a gente tem um outro produto, um queijo da canastra, algo diferenciado. Então, sim, você tem o como atender os dois públicos. Então, a gente tem esse lado voltado para a saúde, que é sensacional. A gente tem um queijinho frescal, que toda sexta-feira chega para a gente, mas não dá para quem quer, é chegar e sair. Que então, sim, isso. O público da Positiva passa lá direto. A galera da Positiva é público fiel. Boa. E a gente agora está trabalhando nessa outra linha, que é um outro tipo de queijo, não é o A2A2, mas assim, é um produto também refinado, qualificado, uma coisa também que para trazer essa experiência para os nossos clientes. Agora eu vou pegar no seu pé, Marcelo. Pegue. Até tomou água. Agora eu quero saber, bebe água. Agora eu quero saber como é a sua alimentação e a sua hidratação no dia a dia. Rapaz, Ah, tá aqui
minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Não, a gente está procurando realmente se alimentar de uma forma melhor. Hidratação é muito boa. A gente tem esse hábito de se hidratar, de beber muita água. E eu falo o seguinte, a gente se alimenta muito bem de segunda a sexta, sábado e domingo a gente dá uma extrapoladinha, mas a gente tem cuidado dessa alimentação, tem cuidado da alimentação, de sono. Então, principalmente essa questão de sono, que tem ajudado muita gente. Então, essa alimentação, a gente tá só faltando voltar, assim, com tudo mesmo para atividade física. E uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Mas, assim, a hidratação e a alimentação, a gente tá ficando em dia. Não, muito bom, né? Porque muitas pessoas acabam sendo displicentes com essas coisas, né? Elas não têm a consciência de como isso pode atrapalhar a vida delas. Então, tem muita gente com pouca energia, dor de cabeça. Exatamente. E a solução é simplesmente, às vezes, beber água. Eu falo muito isso. Dá uma dor de cabeça, é falta de água. Né? E se alimentando de forma displicente, almoçando salgado frito, enfim. Tem muita gente aí, né, Zé? Uma Coca-Cola, uma Coca-Colinha e tá tudo certo, e aí não sabe que a conta vai chegar. E, pô, isso faz toda a diferença para quem quer viver de forma saudável, para quem quer ter performance, né? Não só física, mas para você treinar, mas também para você estar disposto para aguentar o dia a dia, né, do seu negócio, aguentar o dia a dia da sua família, para você estar disposto, né? Se você não tem uma boa alimentação, uma boa hidratação, você sempre vai estar, você nunca vai estar no seu 100%, você sempre vai estar funcionando ali, né, no 70, 60, a força que você tem que fazer para produzir, ela acaba sendo maior, né? E a longo prazo a conta vem. Exatamente. E vem bem cara. E eu falo também, Felipe, quando você está se alimentando bem, dormindo bem, o teu semblante, quando você está no teu comércio, é outro. E as pessoas notam isso. Se você está lá, sentado, a pessoa vai notar e fala assim, não está bem. Agora, quando a pessoa chega já está ativa, ei, bom dia, tudo bom? Como é que... A pessoa fala, nossa, que energia boa. Então, isso tudo passa por isso aí que você falou, de atividade, alimentação. Então, o seu bem-estar reflete no teu negócio diretamente. Sem dúvidas. E, cara, são 10 anos de Positiva, né? A gente vai completar agora em setembro 10 anos. Nossa, passa voando. E a gente sempre, né, olhando para trás, quando eu criei essa metodologia da jornada positiva, né, foi uma construção, e a gente colocou as pessoas no centro dessa metodologia, né? E a gente reparou que muitas pessoas se frustram, né? Vão para a academia, querem resultado, mas se frustram. Mas por que se frustram? Porque elas acham que só ir lá e treinar vai ser o suficiente. E não é, a gente sabe que não é. Né? A pessoa precisa, né, de primeiro ter constância, mas ela também precisa se alimentar melhor, ela precisa dormir, ela precisa beber água. Se ela não faz essas coisas, né, aquele esforço que ela faz lá no treino, fica lá, dá 1000% no treino, mas não se alimenta direito, não bebe água, aí o resultado o quê? É pequenininho ou não vem, e a pessoa acaba ficando frustrada. E ela não tem a consciência, ela não sabe disso. Ela acha que ela vai para academia só dela estar treinando. Se matriculou, já está tudo resolvido. Não, tem uns casos assim também. Tem as pessoas que a gente chama que é o esportista mental, né? Só dele estar matriculado, ele já está satisfeito. E o que eu falo assim, o Felipe, não cortando o seu raciocínio aí, é o quê? Tudo as pessoas têm que fazer, o ser humano ele é muito imediatista, em tudo, no negócio. As pessoas costumam, um exemplo, ver o sucesso da Positiva hoje e fala assim, rapaz, eu vou montar uma academia para mim, mas não sabe como é que foi lá atrás. A mesma coisa é o seguinte, a pessoa ela entra na academia, ela fala assim, eu já vi muito, por exemplo, você está querendo perder quantos quilos? 30. Em quanto tempo? Em 2 meses. Mas tem quanto tempo que você demorou para ganhar esses 30 quilos? Sim.
Então, assim, ela quer um resultado rápido, mas é um processo. Ela levou, tipo assim, 6 meses, 1 ano para ganhar. Então, não vai perder dessa forma. É a mesma Jamais. coisa no empreendedorismo. A pessoa achar que ele vai... tem gente que fala assim, vou abrir meu negócio que eu tô cansado de trabalhar muito. Você vai trabalhar dobrado, irmão. Cara, esse ponto é surreal. Quem não é empreendedor acha que quem é empreendedor trabalha menos. Fica até velho, não tem nada. Sério. Você fala, você conta ou eu conto? Conta você. O que eu falo sempre com as pessoas é o seguinte, eu falo, cara, você vê, eu já entrei na loja 9 horas da manhã e saí meia-noite, ajeitando estoque, eu falo sem medo de errar. Empreendedor que está trabalhando menos de 12 horas por dia não está dando certo. Não tá. E outra coisa também, eu falo assim, o cara que é empreendedor, ele tem pavor de uma palavra chamada feriado. Ele tem pavor. Uhum. Você quer ver principalmente comerciante, né? Principalmente comerciante. Então a pessoa fala assim, nossa, a pessoa que tem uma visão, nossa, graças a Deus, tem 3 feriados na semana. Pro comerciante, irmão, ele fala assim, pelo amor de Deus, 3 dias. Não. Você tá entendendo? Então, assim, você muda a sua filosofia, seu pensamento, e você trabalha muito mais. A diferença é que você está trabalhando algo que é seu, você está construindo ali. E você não trabalha muito só fisicamente, né? Você também tem um trabalho mental, que é 24 horas por dia, porque você está o tempo todo pensando em estratégias, como você vai vender mais, às vezes um BO que aconteceu que você tem que resolver, né? Porque você tem todo o trabalho ali físico, local, você tem todo o trabalho dos bastidores e tem o trabalho estratégico, né? Porque toda empresa ela é dividida em três, todas elas, seja da maior a que está começando, que é estratégico, tático e operacional. Isso aí. Lógico que quando você está no começo, você é os 3. Você é estratégico, tático, exatamente. Né? Quando eu comecei a academia era assim, eu era recepcionista, eu era personal, eu era administrativo, eu era marketing, eu era limpeza, eu era tudo. Né? E aí depois você vai, né, incrementando, né? E as pessoas não entendem isso. Acham que o negócio, as pessoas veem só a pontinha do iceberg, né? Que é a coisa funcionando ali e tal, mas, né, fazer a gestão das pessoas, desenvolver os processos, errar pra caramba até achar o time correto. E né? Uma coisa que a gente fala é o seguinte, a gente precisa do público, mas é muito difícil você lidar com o público. Você chega, vamos supor, tem um aluno lá, que chega lá na academia que não teve um dia bom, ele acha que ele vai tratar a recepcionista mal, o professor mal, e aí, tipo assim, ele acha que tá tudo certo. É a mesma coisa no comércio. Sim. Você chega lá, irmão, às vezes você fala assim, bom dia! A pessoa, tipo assim, só tô olhando. Não, fica à vontade, olha só, já conhece a nossa história e tal. E aí, você tem que extrair isso da pessoa. E às vezes é difícil. Às vezes contorna a situação. Tem uma cliente nossa que ela virou cliente que ela falou assim, eu só tô entrando para olhar. Eu falei, não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Ela começou, e nós temos um mel lá, né? Aí ela falou assim, esse mel? Eu falei, se só não quiser comprar esse mel pela saúde, compra só por caridade, porque quem tirou esse mel e tomou 1.382 picadas de abelha para pegar esse mel. Ela começou a rir, ela falou assim, eu não acredito. E aí teve um dia que ela voltou na loja, ela voltou na loja, minha esposa estava lá, aí eu estava chegando, eu estava escutando, ela falou assim, nossa, eu vim aqui, menino, não ia comprar nada, mas não sei se é seu marido, quem foi, falou que foi aí eu falei, 1.382, ela falou assim, nossa, tá vendo? Ele gravou isso aí. Então você vai tirando isso do seu cliente, que... Igual, às vezes, o cara chega muito emburrado. Você dá um bom dia, você desarma ele. Sim, cara. O pessoal fala que o capixaba não gosta de dar bom dia. E eu sou mineiro, eu dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite. E... As pessoas andam com... Eu acabei de ler um livro, né? Que é O Homem e a Sua Armadura. Alguma coisa assim, né? Todo mundo tem uma armadura, né? Pelos seus traumas, pelos seus problemas. Então, todo mundo anda com essa armadura o tempo todo. E algumas pessoas... Uma armadura bem rígida, né? Intransponível. Então, eu fiz até agora também, eu fiz um treinamento de coach e entendendo como é que, assim, vítima faz outras vítimas, né?
Então aquela pessoa às vezes sofreu um monte de coisa e ela acaba fazendo o mesmo com outras pessoas, né? Então eu tenho tentado ser mais empático ainda com essas pessoas que, né, não são tão simpáticas, mas na verdade quando a gente vai escutar a história dessa pessoa, a gente chega a chorar, né? E às vezes a gente tem já tem um certo preconceito formado, que você não tá nem aí, fala, não, irmão, o cara não tá reclamando, vou afastar e tal. Mas às vezes você tem que entender essa história. E às vezes você tenta ajudar. Se não der, você também não pode se contaminar. Sim, claro que não. Entendeu? Eu falo assim, igual as pessoas falam, eu já tenho problema demais. Eu falo, cara, não é problema demais. Você pode ajudar uma pessoa. Você pode conversar com ela. Você pode, às vezes, um bom dia, uma ligação e fala assim aqui, cara, ó, se você precisar, eu tô aqui. Às vezes alguém coloca uma frase, sei lá, no Instagram, não tô bem. Não é nível de curiosidade. Irmão, não sei o que você tá passando. Se você precisar trocar uma ideia, irmão, tô aqui, beleza? Então, assim, você começa a usar a empatia. E Sim. hoje é muito complicado. E esse assim, com certeza é o que diferencia a Positiva hoje das outras academias aqui da região, né? Os nossos alunos são escutados, né? Então você tem essa abertura, você consegue conversar com os colaboradores, eles vão te acolher, né? E a gente sempre costuma brincar lá que a gente é mais psicólogo do que professor de educação física, né? E sabe que é uma coisa que eu observo muito nas empresas e principalmente na Positiva? Os funcionários, a Positiva não tem alta rotatividade de profissionais. Sim, nossa, a rotatividade é muito baixa. Isso mostra o quê? Que é uma empresa boa, uma empresa tranquila, uma empresa que escuta, que é bom de trabalhar. Você vê se você chega lá, não tem... Então, isso faz muita diferença. Sim, cara, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de falar isso. São 10 anos de empresa, a gente nunca teve um processo trabalhista, nunca. Isso, que bacana. Nenhum. A gente sempre tratou nossos colaboradores com muita humanidade, muito respeito. E todo mundo que entra e sai, às vezes até as coisas não dão tão certo assim, mas a gente sempre trata da melhor forma possível e tenta finalizar as coisas da melhor forma possível, né? Então isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. A gente se orgulha mesmo, porque nessa atual conjuntura, meu amigo, é difícil. Porque se a gente quer que eles vão ser o nosso espelho, eles vão tratar os nossos clientes da mesma forma que eles são tratados, né? É um reflexo, né? Exatamente. Então, se você não está cuidando dos seus colaboradores, começa a cuidar. Você está fazendo tudo errado. Você não entendeu ainda qual é o jogo do empreendedorismo, tá? Uma das coisas, Felipe, que quando eu decidi montar, e eu falei, porque mão de obra hoje está muito difícil. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Sim. E foi o que eu falei com meu esposo. Se você não for, porque se for para depender de funcionário, é muito complicado. Então, assim, a gente faz uma pesquisa, o pessoal estava falando, cara, antigamente a gente selecionava currículos. Hoje, se o cara chegar lá e deixar um currículo, a gente já liga para ele, nem deixa ele sair. Fala, não, irmão, senta aqui, eu vou fazer uma entrevista aqui. Cara, todos os setores estão assim, né? Entendeu? Tá muito complicado. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu time completo da Positiva. Amo a vida de vocês. Obrigado pela dedicação de todos os dias. Tá? A Positiva não seria assim se não fosse por vocês. Então, muito obrigado. Bora, time. Bora querer, time! Boa demais. Esse slogan aí é sucesso. Pô, e como é que você faz, Marcelo? Só terminar aquele raciocínio que eu estava falando. A gente percebeu, né, essa questão, então por isso que a jornada positiva vem já com a nutricionista. A gente tem um nutricionista para dar base, porque não adianta você querer ter resultado se você não ajustar a sua alimentação e a sua hidratação. Você vai queimar cartucho. E o nutricionista, ele era um produto premium, né? Que só a galera A que tinha. Exatamente, o acesso era difícil. O acesso é difícil. Hoje uma consulta nutricional hoje é 300 conto. Né? Então, só o valor da nutricionista já é mais caro do que o valor do plano da jornada inteira. Então a gente falou, cara, vou fazer alguma coisa que vai englobar
vai dar esse serviço premium para as pessoas por um preço que elas consigam pagar. Então, o nosso propósito hoje é justamente esse, né? Entregar esse pacote completo para as pessoas que têm um ticket um pouco melhor. Você dá as condições para que as pessoas obtenham o resultado. Exatamente. Então, ela chega na jornada, ela vai ter nutricionista, então ela vai ter uma orientação alimentar, hidratação, treino, e vai pagar apenas R$ 249,90. Top. Né? Então, assim, é um preço assim, surreal. Né? E tem mais. As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, a gente faz personal em grupo por apenas R$ 5,00, R$10. 5 pessoas no máximo, né? Você tem uma pessoa paga apenas R$10. Então, e a academia não ganha absolutamente nada com isso. A gente passa todo o valor, esses R$10 de cada um, a gente passa 100% para o personal que atende. Porque o nosso intuito não é ganhar em cima disso, né? É mais ajudar o nosso cliente para que ele possa ter... Esse é um conceito muito legal, muito bacana de se preocupar, né, com o aluno nessa questão. Sim. E a gente está com um pouco de dificuldade de mostrar isso, porque o mercado está viciado, né? Um monte de rede, então todo mundo acha que as academias são todas iguais, e não são. Né? Então a gente tem um pouco de dificuldade para mostrar esse diferencial, mas devagarzinho o negócio tá fluindo, graças a Deus. Daqui a pouco a gente está voando aí com esse projeto novo. Com toda certeza. E mais uma vez sobre você, como é que você faz para equilibrar o dia a dia, puxado, pressão, com a sua saúde mental? Então, Felipe, esse foi um desafio muito grande nos, digamos, 2 primeiros meses. Na verdade, foram os 4 primeiros meses, né? Porque foi de construção, de inauguração. Então, assim, você chega num momento que você só fala de queijo, e é isso, é aquilo e tal. Você respira queijo e aquela coisa. Então, a gente tomou uma decisão de falar o seguinte, ó, a gente vai traçar todas as estratégias, tudo que a gente precisa ao longo do dia. E quando a gente chega em casa, a gente se desliga um pouco do mundo. Uhum. Tipo, ó, vamos deixar a tela de lado, vamos conversar sobre a gente, vamos ter o nosso momento aqui. Às vezes a gente sai, mas às vezes a gente faz alguma coisa em casa mesmo, para desligar de tudo e ter uma qualidade de vida também. Porque, igual você falou, às vezes a gente desequilibra, mas a gente precisa equilibrar. E eu chegava uma hora que ela até falou para mim, aqui, você só fala em queijo. Você só fala em queijo. Eu falei, não, mas é porque é assim, vai acontecer assim e tal. Eu falei, não, vamos abrir isso e tal. E ela falou, então... empreendedor é empolgado. Aquela coisa. Eu falei, não, aqui, em um ano a gente vai expandir isso aqui, a gente vai ter uma adega, eu vou abrir uma cafeteria e tal, já tô visualizando. Ela falou assim, ei, diminui. Então a gente combinou de ter o nosso momento e sair um pouco de tela, porque a gente, querendo ou não, a gente trabalha o dia inteiro com computador, com telefone, com a tecnologia. Então a gente sai e fica desligado mesmo, tipo assim, curtindo, perguntando, ei, como é que tá, como é que foi, você tá com alguma dificuldade, o que aconteceu, como é que foi? Ri, assiste uma coisa, uma besteira, uma série, e a gente tira o nosso momento ali de se desligar. E isso tem feito muita diferença em todos os aspectos. A gente começou a ter uma parte de devocional, de levantar mais cedo para fazer a nossa caminhada. Muito bom. Porque a gente estava naquele batidão de tão cansado, e acordar daquele jeito. A outra coisa que nós eliminamos é o tal da soneca, que eu acho que isso é um vilão da pessoa. É uma sabotagem para o teu cérebro. Com certeza. Se eu sei que eu vou acordar 6:30 da manhã, para que eu vou colocar o celular para colocar 6:15, 6:20? É uma idiotice, né? Então, assim, não tem soneca, acabou, deu a hora, vamos acordar. Então, assim, essa parte, cara, ajudou a gente demais a conta. Então, assim, tem um momento que a gente não fala de queijo e acabou. Desliga tudo, momento de qualidade, né? Momento de qualidade. O famoso momento de qualidade. Isso todo mundo precisa. Isso é fundamental. Sério, gente, vamos pegar leve com as telas aí, pessoal, porque, ó... Que negócio de ficar... A doença do século, até tá? antes de dormir, você tá ali, ó,
Nossa, acabou. A gente... Você acha que você não está viciado, mas se você pesquisar direitinho... É verdade. Você vai descobrir. Tá? Marcelão, pra gente encerrar aqui, vamos fazer o giro positivo. Giro positivo. Papou. 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 Um hábito que mudou sua vida. Dormir mais cedo. Sabe muito. Um aprendizado que te fortaleceu. Um aprendizado que nem tudo é do meu jeito. Eu comecei a aprender a ouvir mais. Um conselho que você daria pro Marcelo que do começo da jornada. Procrastinar menos e agir mais. Legal. Um queijo que representa a sua vida hoje. Rapaz, o queijo que representa a minha vida hoje é o queijo curado, cara. É um queijinho assim... Por quê? Ele tem um tempo maior de maturação. Então eu vejo assim que o processo dele não é um processo igual aos outros. Então assim, ele leva um pouco mais tempo. Com isso ele é mais firme, mais saboroso, ele tem um paladar mais acentuado. Então assim, hoje para mim é o queijo curado. Coisa linda. Mensagem final para quem está em busca da própria jornada positiva. Cara, defina a sua estratégia. E um conselho que eu falo assim com as pessoas é o quê? Se você quer... vou te dar um exemplo aqui do seu. A pessoa fala, eu quero empreender na área esportiva. Cara, procura alguém que já tem sucesso, que já trilhou o caminho e que já está onde você gostaria de estar. Porque o que a maioria das pessoas hoje faz é o seguinte, é só olhar o ponto final lá, o resultado final, e não quer saber do processo. E às vezes pega conselho com pessoas fracassadas. Pessoas que não conseguiram nada na vida. Então, fala assim, se você tem um sonho, não deixe que ninguém apague esse sonho. Ninguém diminui esse sonho. Eu gosto de contar uma historinha rápida aqui. Fica à vontade, mano. 3 ranzinhas caíram numa panela de leite. E aí elas começaram a tentar subir. E tentando subir, aí começou a falar assim, não, eu não consigo. Uma falou, eu não consigo, eu não consigo. E uma continuou. E batendo ali e tal, e a outra falou assim, não, você não vai conseguir também não, eu não consigo. Resultado, as duas morreram afogadas dentro do leite. Só que uma começou a bater. E o leite, quando você começa a bater ele muito, ele vira nata. E aí ela foi batendo, virou nata, ela tomou um impulso e saiu. Resultado, a ranzinha era surda. Então ela não escutou. O pessoal, você não vai conseguir. Desiste. Então assim, às vezes você tem que ser surdo para algumas coisas. Porque a pessoa, eu entendi que as pessoas de sucesso, elas não retêm o conhecimento. Não, jamais. Se você quer... Elas são predestinadas. Isso, uma pessoa que tem sucesso, ela transborda na vida das outras pessoas. Então, Sim. cara, você chega para uma pessoa de sucesso, ele vai falar com você, cara, você vai por esse caminho, eu trilhei esse caminho. Então, assim, para de pegar conselho com a pessoa que não construiu nada e vá em frente nessas pessoas que já chegaram onde você quer chegar. No topo, as pessoas se ajudam. Isso é muito verdade. Não tem essa. Aqui todo mundo se ajuda. Exatamente. É um pegando na mão do outro, passando estratégia, abrindo número. Não tem esse negócio. Então, é exatamente isso que você falou. Né? Às vezes é seguir em frente, né? Não ficar ouvindo. Seja surdo. Né? E não perder nenhum episódio da jornada positiva. Exatamente, é isso aí. Pegar insights incríveis aqui para poder aplicar no seu negócio. Beleza, então queria deixar um recadinho aqui pra gente finalizar, tá? Para você que já tentou entrar na academia várias vezes, viu a sua tentativa frustrada, desanimou, não teve o conhecimento necessário para você poder mudar o jogo. A jornada positiva tem a metodologia para você. Vai cuidar da sua alimentação, do seu treino, da sua hidratação e da sua saúde mental de forma completa, né? Te dando todas as condições que você precisa para atingir o seu resultado na academia e fora dela também, né? Porque uma coisa leva a outra. E também deixar mais um recadinho sobre a Enjoy,
né, essa empresa disruptiva que está mudando o cenário capixaba de empreendedorismo, né, com vários programas incríveis para você poder impulsionar o seu negócio. Tá, então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Marcelão. Pô, foi um prazerão, cara, estar aqui com você. Eu e a gente se vê, pessoal. Convite e oportunidade. Valeu. Bora querer. Bora querer, time.